O pessoal está perguntando o que aconteceu. Um problema técnico. Acho que a ligação entre os dois elementos aqui. Porque a transmissão é pelo YouTube, né? É. Então, a conexão YouTube com esse StreamYard, né? StreamYard. Tem 12 pessoas aguardando, olha aqui a lista, ó. Eu acho que eu vou dizer para eles 1 minuto que estamos... Mas será que transmite já? Não sei. Aqui entrando, eu estou com o YouTube aberto, paralelo. Então diga lá. Eu vou dizer para eles que há um problema... sendo resolvido. Isso. Já entramos. Pronto. Só para eles saberem que, senão ficam achando que... O que é que aconteceu? Já é 8h05, né? Então, tem 12 pessoas lá participando, está a lista de presença, né, do lado. Deixa eu ver quem são as pessoas. O Diácono Carlinhos, a Taninha, Patrícia, Ricardo... tá entrando gente, tá pingando aqui. Então, tá bom. Tá bom. Só precisamos do Joel. É isso aí. Mas já não estamos ao vivo? Aparece um letreiro aí no canto superior à esquerda? Não. Não? Não. Está parado a tela lá. Professora? Oi. Eu quero que você pegue esse link e coloque ali embaixo ali, ó. Esse link aí que eu vou passar para você aqui, ó. Coloque aqui. Eu coloco aonde? Passa esse link lá no YouTube lá. Passar para eles entrarem por aqui? Isso mesmo. Então eu já vou passar para os meus eu escrevo aqui. que é para eles entrarem nesse novo link, é esse isso? Link aí, isso. Tá. Eu vou passar para o meu irmão colocar no site agora para ninguém, né? Vou entrar nesse novo link. Já está sendo transmitido da professora. Não. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa live sobre bioética, um diálogo entre ciência e vida. Nesse momento, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, em nome da Faculdade Católica de Santa Catarina. Estarão aqui presentes conosco nessa noite Frei Nilo Agostini, Dr. Marcelino e o professor Luiz Mendes. Nós iremos começar essa nossa live passando a palavra ao professor Luiz Mendes, que é graduado em Filosofia pela PUC Minas, com mestrado e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Università Antonioni da Itália, pós-doutor em Filosofia na Universidade de Buenos Aires, Argentina.
Atua como docente na pós-graduação e graduação, junto ao Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordena grupo de pesquisas como Filosofia da Informação, Reflexos e Reflexões, e trabalha com as linhas de pesquisa de Ética da Informação, Epistemologia Jurídica e Sociedade, Deontologia Jurídica e Problemas Contemporâneos. Nós avisamos que as perguntas, os comentários serão feitos ao final da fala dos nossos convidados. Então, gostaríamos de convidar o professor Luiz Mendes para fazer uso, então, da palavra nesse momento. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite da FACASC em participar dessa live importante sobre bioética, é um tema tão esperado, né, nessa faculdade. Agradeço ao Frei Nilo, à professora Terezinha, doutor Marcelino, que eu estou conhecendo agora, e todos. O tema que nós vamos apresentar é o tema intitulado Bioética, que peço aí o meu auxiliar que coloque a tela, bioética, o que é, né? É um tema que nos faz pensar na palavra humanização, dignidade, bem humano, bem ecológico, bem moral, bem social. E a bioética é praticamente um tema da filosofia, mais especificamente da ética, que trata de questões relacionadas ao tratamento ético da vida animal. Lembrando que nós, seres humanos, também nos incluímos no conceito de vida animal. Os gregos antigos diferenciavam a vida por meio de duas palavras, bios e zoé. Bios, como vida individual plena, com o ato de viver e de aproveitar a vida. No que diz respeito aos humanos, bios seria a vida psicológica, subjetiva, participando dessas questões como a felicidade e a dignidade. A dignidade é o ponto central do discurso bioético, o cuidado, a dignidade, o bem, né, que se requer ao objeto estudado. E zoé se referiria à vida fisiológica. Então, o que é bioética? Bioética, ela é uma disciplina da filosofia e tem um caráter interdisciplinar. Diversas ciências colaboram, se encaminham, trocam ideias, se entrecruzam nessa interdisciplinariedade, transitando, por exemplo, da filosofia, pelo direito, pelas ciências humanas, pela antropologia, pela psicologia. Ela procura dar respostas sobre a justa manipulação e tratamento da vida de seres que podem sofrer, seres vivos do reino animalia. As preocupações da bioética alcançam hoje outras formas de vida, que não a humana, mas ela surge como uma específica preocupação em cima do ser humano por conta das possibilidades que o avanço da medicina e da ciência provocaram na segunda metade do século XX. Vamos pensar aí a partir da convergência tecnológica, né? As nanotecnologias, as biotecnologias, as tecnologias da informação, as ciências cognitivas, a engenharia genética. Em particular, a engenharia genética proporcionou enormes possibilidades de interferência humana e científica na forma tradicional de conceber-se a vida. De manipulação genética para a eugenia, a possibilidade de clonagem, o ser humano conseguiu várias maneiras de esculpir ou construir a vida em laboratório. Daí lança-se o grande ponto de interrogação, né? Até que ponto a vida em laboratório pode se dar, pode ser constituída, pode ser provocada, pode ser atingida. Além disso, as discussões sobre a eutanásia e o aborto acenderam um acalorado debate entre cientistas, médicos, juristas, religiosos, que apresentaram várias divergências, com cada um defendendo um ponto de vista com base
em sua área, sobretudo a tradição judaico-cristã, tradição cristã, que também tem uma palavra assertiva sobre essas discussões. Nas décadas de 80 e 90, por exemplo, o debate sobre o vegetarianismo e o veganismo como posturas coerentes com uma sociedade que respeita os animais, isso se tornou muito popular. A partir disso, a bioética também incorporou em seus estudos o direito dos animais. Não só o direito dos seres vivos, humanos, o direito dos animais, tratando não somente do abate de animais para o consumo de carne, como da utilização de animais em testes de cosméticos e científicos, o que é lamentável. Além disso, as discussões sobre a eutanásia e o aborto acenderam um acalorado debate entre cientistas, médicos, juristas e religiosos, como dissemos agora há pouco. Qual é a importância da bioética para a sociedade? Uma sociedade extremamente científica, com as mais variadas maneiras de modificação da vida em laboratório, com a possibilidade de fertilização in vitro, de clonagem, de eugenia, com a utilização de animais em pesquisas e para alimentação, precisa de um amparo teórico para pensar em tais problemas. As comissões de éticas instituídas, as comissões de éticas e pesquisas em seres humanos, têm essa preocupação, essa cautela, quando dessa testagem, desse olhar da ciência, da manipulação da ciência sobre os seres vivos, sejam animais, sejam seres humanos, e que necessitam constantemente desse amparo teórico, né, de uma filosofia da ciência, para pensar em tais problemas. Em uma sociedade no qual o sofrimento de um doente terminal pode ser encurtado, ou o sofrimento de uma gestação indesejada pode ser evitado. A bioética também serve para oferecer o aparato intelectual e fundamental para estabelecer-se uma discussão justa sobre esses assuntos. Por exemplo, a questão da eutanásia, poderia o doente terminal decidir por si só, teria condições éticas, psicológicas, emocionais de tomar uma decisão sobre o fim ou não de sua existência, o desligamento das máquinas? É uma pergunta que a bioética vai colocar, né? Então, quer promover uma discussão justa sobre esses assuntos. A bioética, ela tem uma grande contribuição da filosofia da ciência, que é um campo de estudos filosóficos focado na compreensão, no questionamento e no aprimoramento dos processos e métodos científicos. Então, a filosofia busca um diálogo com a ciência e vice-versa. A ciência busca o diálogo com a filosofia a fim de teorizar, a fim de discutir, a fim de crescer, de fomentar uma discussão mais profunda, mais acalorada sobre como deverá ser essa praxis científica de intervenção acerca dessas tecnologias que estão aí para se tornar instrumento de modificação, de operacionalização no processo bioético. Por exemplo, as cirurgias cada vez mais eletivas, cirurgias íntimas, cirurgias nas gerações cada vez mais jovens preocupados com cirurgias de correção no nariz, cirurgias nas intimidades, cirurgias em outras partes do corpo. A ciência ela vai se limitar do ponto de vista de se perguntar e de perguntar à filosofia e à ética qual seria o limite desse conceito de perfeição, qual seria o limite desse conceito de felicidade, qual seria o limite desse conceito de verdade, de bem, qual seria o teto ideático dessa interferência capaz de provocar nas pessoas um comportamento, às vezes, instigante, dessa corrida frenética de uma busca de perfeição, uma busca de melhoria na estética do corpo, na estética da vida, na estética das situações, sem se preocupar do significado mesmo da vida,
O que é necessário para ser feliz? O que é necessário para se alcançar a verdade? O que é necessário para se alcançar a ideia de bem moral, de bem social? O que é mesmo a felicidade? O que é mesmo a perfeição? A filosofia da ciência, com todo esse discurso, ela é uma disciplina, é um campo de estudos filosóficos, vai focar nessa compreensão, nesse questionamento, nesse aprimoramento, através desses processos e métodos científicos, buscando sempre garantir os fundamentos para que o trabalho científico ocorra da melhor forma, proporcionando, assim, um conhecimento que seja indubitavelmente confiável. Nesse sentido, a relação entre bioética e vida, a ideia de se buscar um consenso, né, da necessidade de intervir com prudência, de intervir com sabedoria, de intervir com o intuito de transformar, de melhorar, de aprimorar, mas no consenso de não intervir a ponto de provocar um dano, que diminua a dignidade, que avilte a liberdade. Ela quer estudar os princípios e conceitos fundamentais, né? Relacionar a ética, a moral, o direito, e como estes podem ser aplicados na análise reflexiva do mundo técnico-científico atual. Sobre esse assunto, trabalha muito o autor chamado Engelhardt, na obra intitulada Fundamentos da Bioética, ou então o outro autor, o Goldin e o Francesconi, Consentimento Informado e Sua Prática na Assistência e Pesquisa no Brasil, que é uma pesquisa muito interessante, o domínio da vida, aborto, eutanásia e liberdades individuais. Para a filosofia, a discussão ética, ela se esbarra na modernidade, na dimensão da liberdade humana. Então, aí há um grande embate, né? O que a teologia chamará de pecado, a filosofia moderna, antimetafísica, vai chamar de liberdade. Então, esse dilema, pecado e liberdade, esse discurso, né, vai abrir todo um campo de fomento de novas ideias, de contribuir, enquanto uma filosofia da ciência, as diversas ramificações, o direito, a antropologia, a psicologia, a sociologia, uma linguagem adequada, característica, para se aprofundar o sentido do discurso de bioética, sem criar momentos de constrangimento, de guetos, de aprisionamento, a palavra seria essa, aprisionamento, sobre o discurso filosófico em diálogo constante com a ciência. Então, para que serve a bioética? E quais princípios que a bioética ela se propõe a apresentar à sociedade? Ela tem 4 princípios que devem ser analisados para se resolver dilemas éticos sobre atendimentos ou tratamento de saúde, ou trato com a dimensão ecológica, ou trato com a dimensão cultural, social, quando diz respeito aos relacionamentos, às intersubjetividades, às interlocuções. Os princípios são a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. E a bioética teria alguma finalidade? Como metaética, a bioética se propõe visar o bem do ser humano. Não só o bem do ser humano, o bem dos seres vivos, dos animais, inclusive, o ser humano individual e coletivo, escolhendo entre alternativas de meios que cada situação se deixa entrever. A bioética defenderia algum princípio? Bom, a bioética é um tema da filosofia, mais especificamente da ética, como dissemos, que trata de questões relacionadas ao tratamento ético da vida animal. Onde ela surgiu? Concretamente, a bioética surge no início dos anos 70,
nos Estados Unidos, tendo imediatamente irradiado para a Europa e, em seguida, para o restante do mundo. Qual é a importância, então, da bioética para a ciência? Ao optar pela bioética, ele mergulhou num campo transdisciplinar, que envolve a biologia, as ciências da saúde, a filosofia, as ciências jurídicas. Com essa sólida base, a bioética estuda a dimensão ética dos modos de tratar a vida humana e animal em pesquisas científicas e suas aplicações. Para dar um exemplo bem claro, bem concreto, poderia até tirar a tela agora e voltar à imagem, né? Pediria auxiliar aí, de TI. Um exemplo bem concreto, a UFSC tem um conselho, uma comissão, chama Ética em Pesquisa de Seres Humanos, que toda pesquisa realizada em seres humanos, por exemplo, no colégio Aplicação, quando se vai entrevistar a crianças menores de idade, adolescentes, todo um cuidado, todo um critério de avaliação, todo um passo a passo, uma autorização dos pais, um consentimento do próprio entrevistado, uma autorização da direção, da reitoria, um possível plano de assistência no caso de uma pergunta constrangeira à pessoa que está sendo entrevistada. Todo esse cuidado que parece um tanto exagerado, mas não é, na verdade, ela diz respeito ao cuidado pela vida, ao cuidado quando se lida com o humano, com as emoções do humano, com a liberdade do humano, com os sentimentos, com as subjetividades, capaz de preservar a dignidade como um todo. Então, o bojo da bioética seria a preservação da dignidade, a manutenção da dignidade do humano, do qual se tenta intervir. Outro exemplo concreto aqui é a ponte da Barra da Lagoa, né? A preocupação pelo impacto, quando eles pensarem em trocar a ponte na Barra da Lagoa, todos devem conhecer, daquela polêmica de ativistas, quais seriam os impactos da troca dessa ponte, da manutenção e troca dessa ponte para a vida, para os micro-organismos, para a vida ali do meio ambiente, que não são vistas ao olho nu. Então, a bioética tem essa macrovisão aos animais, à fauna, à flora, aos micro-organismos, aos seres em geral, à vida humana. Quer dizer, é uma ciência que vai abordar, auxiliada pelo discurso filosófico, vai abordar e orientar a praxis científica, o método científico adequado para uma intervenção justa, que garanta a manutenção da liberdade, garanta a manutenção da dignidade, tanto dos seres vivos, dos animais, como dos seres humanos, e assim se promova uma justiça social, nesse trato, enquanto discurso filosófico, enquanto uma filosofia da ciência, enquanto uma praxis científica urgente, necessária, mas que nos faz levantar muitas perguntas ainda, né, da correta utilização, da correta manipulação, intervenção, sem se deixar levar por ímpetos, se deixar levar por outros sentimentos, outros interesses, a vida humana, os seres vivos, colocados em primeiro lugar nessa discussão. Nasce também daí uma palavra muito bonita, o doutor Marcelino vai poder nos falar, a ideia da humanização, né, do trato, a humanização do cuidado, a humanização na manipulação dos seres vivos, toda essa filosofia do cuidado, que depois se torna uma filosofia da ciência, para nos ajudar a entender qual é a importância da bioética entre nós, enquanto discurso. Obrigado. Obrigada, professor Luiz, que vai depois responder algumas perguntas, indagações dos nossos participantes.
depois responder algumas perguntas, indagações dos nossos participantes. Nós vamos apresentar agora, então, o professor doutor Marcelino Osmar Vieira, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização médica em Medicina Interna, mestrado em Clínica Médica pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado também pela Universidade de Santa Catarina, professor de Clínica Médica e diretor-geral do HU da UFSC no período de 96 a 2000, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Então, nós vamos ouvir agora um pouco sobre a experiência e o conhecimento do Dr. Marcelino, né, na área da bioética e o cuidado com a vida. Joel, por favor, pode colocar os slides? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a FACASC, a professora Terezinha, o Frei Nilo, pelo convite, e dizer que estou muito feliz por participar dessa live e esclarecer algumas questões em relação à bioética e à prática médica. E dizer também que, atualmente, eu não sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Eu fui durante 10 anos e agora faz uns 3 ou 4 anos que eu cumpri o meu mandato no Conselho. Como o professor que me antecedeu já falou, a bioética é um tema extremamente abrangente, importante e desafiador para aqueles que começam a estudar. Então, trata-se da ética da vida. Inicialmente, ela teve muita relação, foi muito enfatizado a questão da vida humana, mas também, logo depois, outras formas de vida foram abrangidas pela bioética. Ela envolve práticas inter, multi, transdisciplinares, o cuidado integral da vida, muita preocupação com a questão da qualidade de vida, uma interface com o ambiente, surgiu então a bioecologia, agora tem a biopolítica, o biopoder, e além da inter-relação com a teologia moral e a ética cristã. É um desafio grande, é um assunto que precisa ser estudado mais profundamente por aqueles que gostam de um desafio importante nesse vasto campo de ação desse ramo da ciência. Como foi colocado, eu vou falar mais da prática médica e das demais profissões da área da saúde, porque é quase impossível falar de prática médica, de cuidado em saúde, só através do médico. As demais profissões da saúde, a enfermagem, a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, bioquímica, todos estão envolvidos num conjunto de práticas na área da saúde e que devem ser tratadas, do ponto de vista bioética, de forma semelhante. Mas, no meu caso, como eu sou médico, eu vou falar mais da questão médica, né? Então, a gente pergunta, realmente a bioética é algo recente? Embora o termo tenha sido criado em 1927 por um psicólogo alemão, ela ganhou força com a obra inicial de Van Potter, que é um oncologista americano, em 1971, e que, então, escreveu o livro de bioética Ponte para o Futuro. Talvez a coisa mais importante aqui dessa obra foi a sacada que ele teve de falar de ponte para o futuro. E, realmente, a partir daquele momento, explodiu o estudo da bioética nessas diferentes áreas do conhecimento. Ocorre que
de fato, não se trata de algo recente, né? Se praticou bioética durante séculos sem que exatamente se usasse esse termo. Eu coloco aqui a questão, em 486 a.C., na ilha de Kos, na Grécia, Hipócrates liderou uma escola médica que contava, na época, com 72 livros de medicina, chamado Corpus Hippocraticum, dos quais 7 livros tratavam exclusivamente de ética médica. Então, são aproximadamente 25 séculos que essa questão já era de alguma forma tratada, né? O livro de Jeremias foi escrito em torno do ano de 700 a.C. O último livro da Bíblia foi escrito, para a gente se situar, né, em torno dos anos 100 depois de Cristo, na ilha de Patmos, que é muito próximo da ilha de Kos. Quer dizer, a ação de Hipócrates, ela precedeu uns 600 anos o livro do Apocalipse de São João. E o que o Hipócrates preconizava na época? Que ele preconizou um conjunto de normas éticas e bioéticas que o futuro médico deveria cumprir. Então, nós temos o famoso, e ainda hoje utilizado e proferido pelos médicos que se formam, o juramento de Hipócrates, né? Que diz: eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Ige e Panaceia, e tomo por testemunho todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Estimar, tanto quanto a meus pais, aqueles que me ensinou esta arte. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Ou seja, ele estabeleceu aqui o princípio da não maleficência e o princípio da beneficência, que a gente estuda, é um dos postulados da biomédica principalista. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induz à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Então, 20 séculos antes, essa questão do aborto já era certamente discutida. Conservarei imaculada a minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Ou seja, a imperícia e a imprudência, essa escola não queria que os seus alunos cometessem. Em toda a casa e entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor com mulheres ou com homens livres ou escravizados. A questão do assédio sexual já daquela época também, de quem detinha poder. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto, né? O segredo médico tão atacado atualmente. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Na realidade, esses são princípios gerais, mas que, na prática médica, a bioética é, de alguma maneira, exercida através do Código de Ética Médica no exercício profissional do médico. É importante salientar que a bioética, ela abrange o Código de Ética Médica, ela é maior que o Código de Ética Médica e tem uma grande influência na sua confecção dos seus princípios.
O Código atual de ética médica é de 2018. O anterior era de 2010. Ele contém 25 princípios fundamentais, ele contém 10 normas deontológicas, 10 normas disseológicas, que são os direitos dos médicos, e 118 normas deontológicas, que são obrigações do médico, deveres do médico, e 4 disposições gerais. Nessas 4 disposições gerais, uma delas prevê a revisão periódica do Código de Ética Médica. E eu prevejo que nos próximos 3, 4, 5 anos começa a nova revisão do Código de Ética Médica, e essas revisões têm sido baseadas fundamentalmente nos avanços do conhecimento da bioética. Esse último código de 2018, eu ajudei de alguma maneira a revisão aqui no nosso conselho. É uma consulta pública, todos os médicos podem participar e todas as pessoas, de maneira geral, podem mandar também sugestões que são sintetizadas nos conselhos regionais e depois enviadas para o Conselho Federal, que, em última análise, é quem faz a seleção final. Esse código ele tem princípios fundamentais, alguns dos quais eu vou ler, para ver a influência que a biomédica tem no exercício profissional da medicina e, de alguma maneira, também nos outros profissionais da área da saúde. Um princípio fundamental, por exemplo, número 1, diz: a medicina é uma profissão a serviço do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. O 6º, o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimentos físico ou moral, né? Vide juramento de Hipócrates, para o extermínio do ser humano ou para permitir ou acobertar tentativas contra a sua dignidade e integridade. O 11º, o médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. 13º, o médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema prejudiciais à saúde e à vida. 21º, no processo de tomada de decisões profissionais de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas dos seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequados ao caso e cientificamente reconhecidos. Princípio da autonomia. 12º, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atuação, todos os cuidados paliativos apropriados. 24º, sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa. 25º, na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, considerando suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas de nenhuma razão vinculado à herança genética, protegendo em sua dignidade, identidade e integridade. Em relação aos direitos do médico, eu só vou ler o princípio, o inicial, o número 1, que diz que é direito do médico exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza.
E os deveres do médico? Então, as normas deontológicas. O centro do Código de Ética Médica em relação à norma deontológica é o artigo 1º, que diz o seguinte: é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. O artigo 15. É vedado ao médico descumprir legislação específica no caso de transplante de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. 16. É vedado ao médico intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em célula germinativa que resulte na modificação genética da descendência. 22. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. 24. Deixar de garantir aos pacientes o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 25º, deixar de denunciar prática de tortura. E, finalmente, um que eu acho que é importante a gente colocar também, muito atual, é vedado ao médico aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer natureza. Para finalizar, então, eu vou ler um pequeno trecho do Manual de Ética Médica do nosso conselho aqui, que todo médico recebe ao se formar. Para exercer a medicina, todo médico é obrigado a estar inscrito no Conselho Regional e seguir as normas emanadas pelo Código de Ética Médica. E, ao se inscrever no conselho, recebe o manual, e uma parte desse manual diz o seguinte: a bioética, a ética da vida, não trata somente da ética médica tradicional, sua moral ou deontologia, ou seja, os deveres do médico. Além do direito individual à saúde e à assistência médica, trata também das obrigações e responsabilidades frente às ameaças à vida, como o crescimento populacional desordenado, o possível, mas indesejável mau uso da energia nuclear, a catástrofe ecológica, etc., e da preservação dos direitos das futuras gerações e o respeito ao patrimônio comum da humanidade, seu genoma humano. A ética e a deontologia tratam dos problemas e o conflito entre médicos e entre estes, pacientes e famílias. Já o campo da bioética é mais amplo. Ele analisa problemas relacionados aos valores dentro das profissões da área da saúde e afins, inclusive com os vinculados à saúde mental. Aplica-se às investigações biomédicas e às do comportamento, abordando questões sociais amplas relacionadas à saúde ocupacional, ao controle da natalidade, entre outras. E vai além da vida e da saúde humanas, alcançando a vida animal e das plantas. A bioética apresenta-se como uma disciplina na qual o homem é o sujeito e não somente o objeto, tendo como principais características a beneficência, a autonomia e a justiça, que contribuem para a formação da trindade bioética clínica: o médico pela beneficência, o paciente pela autonomia e a justiça pela sociedade, numa relação nem sempre harmoniosa, exigindo frequentes ajustes nos critérios de decisão.
Esse foi escrito pelo professor Nelson Grisar, que é o coordenador desse manual, e, como eu falei, é apresentado, então, para todos os jovens que começam a profissão. Era isso que eu tinha para falar nesse momento, espero que isso sirva de base para futuras discussões. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelino, pelas suas palavras e considerações. E nós convidamos agora, então, o Frei Nilo Agostini, que vai dar continuidade à nossa conversa, né? Frei Nilo é pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, com estágio na Escola de Altos Estudos de Paris, doutor em Teologia pela Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, II, na França, onde também obteve o diploma de Estudos Aprofundados. É bacharel em Teologia pela Faculdade Deoniana de Taubaté, do curso livre de Teologia do Instituto Filosófico Teológico Franciscano de Petrópolis, é professor colaborador da FACASC nos cursos de extensão, conhecido de muitos dos que estão aqui presentes, né? Em cursos de extensão, teólogo que colabora em assessorias na Arquidiocese de Florianópolis, também é sacerdote colaborador na paróquia Santo Antônio de Itapema. É um pesquisador, escritor e conferencista que nos brinda hoje, então, com esse momento em que nós vamos partilhar com ele os seus conhecimentos, a sua experiência na área da bioética, nesse diálogo entre ciência e o cuidado com a vida. Com o senhor, Frei Nilo. Muito obrigado, professora Maria Terezinha, coordenadora da pós da FACASC, que é a nossa Faculdade Católica de Santa Catarina. Que bom ouvir o doutor Luiz, do doutor Marcelino, quanto saber, quanta experiência, isso nos dá já, nos coloca no horizonte da bioética como esse grande arco da ética da vida, que prima pelo valor da vida humana, mas também pelo valor de todas as formas de vida no planeta Terra, né, neste grande universo. Isso já nos coloca que para a captação das práticas e do saber bioético, não é uma ciência apenas que dá conta deste grande universo, mas é um diálogo multitransdisciplinar. E o belo é ver pessoas vindas de todos os saberes, pessoas com experiências e atuações profissionais as mais variadas, se colocando em diálogo, pois a vida é um tema para todos, inclusive qualquer cidadão pode se sentir inserido nestas práticas, nestes saberes, nesta ciência denominada bioética. Então, aqui, claro que abrange diretamente o pessoal da saúde, né? Eu fui professor durante 7 anos na Faculdade de Medicina da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista, e realmente o assunto é imediato, de interesse imediato aqueles. Mas ele é tão vasto e tão belo, tão grande, tão desafiador, que merece a atenção de todos, né? Nós estamos todos envolvidos pela bioética, já se fala até que ela deveria ser um conhecimento de transversal, ou seja, que atravessa todos os campos, atinge todas as ciências, faz parte da preocupação dos cidadãos em geral. São João Paulo II, quando publicou como Papa a encíclica Evangelium Vitae, nós lemos lá que ele saúda essa consciência que está se alargando com uma atenção crescente à qualidade da vida e à ecologia. Vejam só, daqui a pouco ele fala da bioética especificamente. E saúda o diálogo favorecidos pelo despertar da reflexão
ética a respeito da vida e saúda a aparição e o desenvolvimento cada vez maior da bioética. Então, aí realmente um interesse imediato também por parte da Igreja, na voz daquele que foi o Papa, hoje santo, São João Paulo II. A bioética, então, é entendida como o estudo sistemático das dimensões ético-morais das ciências da vida, da saúde, mas que vai hoje sendo percebida num alargar dos seus horizontes, atingindo, como disse no início, as mais diferentes áreas do saber e as dimensões mais variadas da vida. Pois bem, num universo muito claro que faz com que a ecologia também seja uma área de discussão da própria bioética. E nas últimas décadas, mesmo que, como muito bem nos falou o doutor Marcelino, a bioética já esteve presente, está presente, talvez não com este nome, mas essa discussão desde os inícios da história, os gregos já nos falam, atravessando os diferentes séculos até nossos dias. Mas, uma vez firmada essa palavra pelo médico Potter, com seu livro Bioética, Ponte para o Futuro, como o doutor Marcelino citou, esse neologismo, essa palavra criada, ela se espalhou rapidamente nas últimas décadas e tornou-se um campo indispensável de reflexão e de ação. É fantástico isso, porque também demonstra uma consciência do valor fundamental da vida. Começamos a pensar, quando se trata do ser humano, a necessária concepção integral do ser humano, o ser humano visto e contemplado em todas as suas dimensões. Mas também a consciência ecológica crescente nos coloca sobre as questões da vida num olhar mais abrangente. E é claro, logo de início foi muito falado a bioética, e o doutor Luiz nos apresentou bem no início, o avanço das ciências. Sim, o avanço das ciências merece um olhar ético, né? E nós queremos que as ciências avancem, bastando estar fundamentadas na ética e valores morais. E claro que isso nos levou a uma chamada bioética de fronteira, lá onde o saber avança, né? Na fronteira do saber precisamos acompanhar este avanço do saber bioeticamente. Mas também nós fomos entendendo que a qualidade da vida das pessoas e das comunidades é um desafio da ética, e a bioética também abrange as condições de vida de nossas populações. Evidentemente, como já citei, o desafio ecológico, é de grande monta, é um desafio que merece também atenção, e a bioética se alarga para todas as formas de vida sobre a face da Terra. Pois bem, a bioética tem uma linha a partir dos princípios, como já foram citados pelos dois professores, principialista, muito ligado ao indivíduo, autonomia, bom, em todos isso, foi hoje se alargando para também captar as questões sociais, econômicas, ambientais e de saúde pública. Vejam como é importante o campo da bioética. Ela vai se alargando, vai tratando da vida lá onde ela se encontra e estabelecendo as conexões necessárias para a salvaguarda da vida, para a sua proteção, não é? Para que tenhamos uma vida assegurada em sua dignidade, para alargar os horizontes para todas as formas de vida, ecologicamente falando. E diante das questões sociais, econômicas e políticas e ambientais muito urgentes, se fala até de uma bioética de intervenção crítica e socialmente comprometida, para que seja claro que a vida deve ser sempre salvaguardada, dando-lhe as condições compatíveis à dignidade humana,
da proteção da natureza, né? E daí os valores correspondentes a isto, né? Sendo claro que é necessário um respeito da nossa população em sua diversidade cultural, diante de um pluralismo muito grande, captar a riqueza do que isso significa em termos de sociedade, muito sensíveis aos direitos humanos, enfim, a responsabilidade social e a equidade em nossa sociedade. A bioética merece nossa atenção também unindo a razão e a fé. E aí estamos entrando no campo teológico e ambos os saberes também colaboram com as ciências da vida num olhar interdisciplinar. O saber teológico vai apresentar, evidentemente, as razões da fé para este campo, muito atento àquilo que são os valores que a tradição da própria igreja nos oferece, também a voz do magistério da igreja, quer dizer, essas sabedoria autorizada, essa palavra autorizada das autoridades da igreja, bem como aquilo que brota, os valores que brotam da moral e da ética. Sendo um diálogo interpluritransdisciplinar, é necessário justamente aí fazer o exercício do diálogo. O diálogo como essencial no campo da bioética, colocando todos em torno da mesma mesa, para que a vida seja preservada, a vida mereça a proteção necessária e as intervenções sociopolíticas necessárias para a sua defesa, para a sua qualidade, salvaguardando a dignidade humana, preservando o bem comum, enfim, tantas coisas boas na construção social em que todos são chamados a colaborar. Vejam só, então, o diálogo ele é essencial. Também quando se trata de dialogar com todos os interlocutores sociais. Isso não abrange só as lideranças sociopolíticas, mas também todo cidadão, né? Então, os interlocutores sociais, todos os cidadãos, buscando salvaguardar a qualidade de vida das pessoas, das comunidades, enfim, de nossa população. O diálogo é como uma exigência existencial. Nós somos sujeitos que dialogam, sujeitos que buscam as transformações necessárias para defender a vida, sujeitos tocadas no fundo do seu ser, que amam o mundo, amam as pessoas, né? Num amor social, como nos diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, para construir uma fraternidade aberta, valorizando e amando todas as pessoas. E se trata, portanto, de construir pontes de fraternidade e amizade social, incluindo as periferias de nossa sociedade, enfim, todos e todas. Pois bem, e aqui vem a proposta da FACASC. A Faculdade Católica de Santa Catarina está, portanto, dada a importância da bioética e o alargamento dos horizontes, está oferecendo, criando um curso de pós-graduação, lato sensu, em bioética. 2 pontos, um diálogo entre ciência e vida. Portanto, é a live dessa noite, como que abrindo os horizontes, um curso de pós-graduação em que qualquer pessoa com uma graduação já feita pode se inscrever. É um curso presencial com metodologia síncrona, significa ele é online. Você pode acompanhar de sua casa a aula que será proferida naquele momento, interligando pessoas de todo o planeta. Eu dei cursos de extensão com pessoas lá da Europa participando já aqui na FACASC, e muito bem. Então, um curso presencial, online, com a metodologia síncrona, todo mundo ligado ao mesmo dia, mesmo horário, somando forças, buscando entender a bioética, sendo agente cidadão
responsável e corresponsável pela vida. Será sempre todas as sextas-feiras, veja só, já vai arrumando seu horário aí, todas as sextas-feiras, das 19 às 22 horas, e sábado, das 8 às 13 horas. Já pensou fazer um curso pós-graduação, você lá na sua casa, sexta à noite, sábado de manhã, né? E estamos pensando que, havendo cada disciplina, após cada disciplina pararemos uma semana, né? Serão, então, várias sextas e sábados seguidos, depois se para uma semana e se segue numa disciplina adiante. O objetivo geral deste curso pela FACASC que estamos lançando é capacitar profissionais, especialistas de diferentes áreas de atuação ou de saberes, para que possam enfrentar os dilemas éticos e os desafios trazidos pelo avanço das ciências e dentre este avanço das biotecnologias, pelas questões advindas do cotidiano das pessoas também, das comunidades, né? Qualidade da vida e os desafios que nos vêm da ecologia. Isso significa criar pessoas competentes, desenvolvendo uma postura ética em relação às problemáticas contemporâneas relativas à vida e à saúde. E promover o desenvolvimento sustentável em diálogo com as diferentes manifestações culturais e religiosas. E consolidar uma formação humanística, embasada numa visão crítica, num espírito investigativo, em atitudes inerentes ao serviço comunitário e à atividade também teológica. Muito bem. E o público? Quem será o público? O público são pessoas vinculadas por formação, prática ou interesse às ciências humanas e sociais, ou a qualquer outra ciência, né? As lideranças comunitárias de movimentos, quer de evangelização, outros movimentos sociais, de comunidades diversas, esse curso se aplica muito bem e realmente são pessoas que podem fazê-lo e crescer na sua visão do ser humano integralmente abordado, num trabalho multitransdisciplinar, sentindo como cada ciência vai podendo trazer elementos e sermos cidadãos responsáveis com a vida. Sim, pessoas ligadas a religiões diversas, né? Sejam eles presbíteros, religiosos, pastores, seminaristas, agente pastoral, leigos, leigas, por favor, é porta aberta para todos somarmos forças para um tempo novo que precisamos trabalhar, né? Labutar para isso. Qualquer interessado em aprofundar-se no conhecimento, na pesquisa, na prática da ciência bioética, tem as portas abertas e é um curso que se prestará muito a isto. Só para dar uma visão, nós estamos planejando este curso em 3 módulos. Claro que haverá um módulo introdutório, introdução à bioética, em que vamos estudar a partir de várias visões, inclusive a filosófica, que o professor Luiz nos apresentou tão bem hoje, passando pelos paradigmas éticos na história da filosofia, fundamentação antropológica da bioética, afinal, que compreensão de ser humano queremos promover, a introdução à bioética, a questão da própria ética como elemento-chave para todo o curso, né? A busca do consenso diante da variedade das ciências, é uma construção que não termina tão rápido, né? Estamos construindo este consenso e avançando de mãos dadas, um diálogo aberto, né? E assim por diante. Um segundo módulo vai justamente se ocupar do avanço das ciências. Aí vem a filosofia da ciência, que o professor Luiz tão bem colocou. Vemos a teologia moral e questões emergentes na atualidade, as questões de fronteira do saber, lá onde as ciências estão avançando. Tem a questão do genoma,
humano e tudo isso, vamos avançar nesse campo dos saberes, lá onde a ciência está avançando. As questões do cotidiano, saúde pública, cidadania, porque bioética acaba tratando até de cidadania. Vamos analisar as biotecnologias, o desafio ecológico e tratar da bioética, biopolítica e biopoder. Olha, é tanto chão para cavar que deve ter mina, deve ter muita riqueza ali. E o terceiro módulo é o cuidado da vida. Afinal, a bioética tem que nos levar ao cuidado da vida. Aí vamos estudar o início da vida, desde quando a vida se faz presente no primeiro instante, até o último suspiro natural da vida. Tem todas as questões que aí vem quando começa a vida humana, tem as questões de quando termina a vida humana, tem os desafios da eutanásia e da distanásia, só para citar alguns, tem a questão do aborto, que aí se apresenta, olha, tem tema e dos grandes para tratar. Também entre os direitos humanos e fundamentais, vem a noção de bioética interventiva, crítica e socialmente comprometida. Entra também uma matéria sobre bioética e espiritualidade, sim. E assim, se apresenta para vocês a possibilidade de se inscreverem, fiquem plugados, divulguem esta possibilidade. Depois de ouvirmos o professor Luiz e o professor Marcelino, vimos que a bioética aborda realmente temas importantes, temos pessoas preparadas, um plantel de 13, 14 professores estarão apostos para levar esse curso a todos e quantos desejarem. Agradecemos a atenção de vocês, tornem-se também pessoas que divulgam esta possibilidade, pois bioética é para todos. Bioética é prezar pela vida, bioética é cavar do chão da nossa vida e desta civilização os valores que possam realmente cultivar o ser humano por inteiro, os valores que nos fazem preservar a natureza em todas as suas formas e diversidade, valores que prezam pela qualidade da vida para a qual nós devemos nos comprometer socialmente e iluminar tudo isso com a fé de um povo que se diz crente, crer em Deus, e pode somar muito dando as razões que brotam a partir da fé. Agradeço a atenção de todos, agradeço a coordenadora, professora Maria Terezinha, que está aí coordenando os nossos trabalhos e que coordena a pós-graduação, na FACASC. Isso nos leva a ter um ouvido bem aberto ao seu trabalho e prezando sempre por todo o esforço que ela realiza nesta Faculdade Católica de Santa Catarina. Obrigado pela atenção. Obrigada, Frei Nilo, pelas suas considerações. Nós tivemos, com a fala do professor Luiz, uma passagem pela importância da bioética enquanto uma ciência interdisciplinar. O professor Luiz coloca os aspectos filosóficos, os avanços da ciência. O professor Dr. Marcelino nos traz todo o campo do Código de Ética Médica, mas salientando que a bioética é bem mais ampla do que esse código, né? E terminamos ouvindo o professor Nilo, Frei Nilo, que nos coloca alguns pontos importantes sobre essa caminhada da bioética, né? Bioética enquanto ciência, que é interdisciplinar, né? Que na visão dele já pode caminhar para a transversalidade, né? E a essência da bioética através do diálogo. Por isso que a proposição dessa fala e a proposição do curso que o Frei Nilo expôs no final, a bioética, um diálogo entre a ciência e o cuidado com a vida, responde às colocações feitas pelos nossos 3 palestrantes. Nós deixamos agora em aberto um tempo para algumas indagações, algum comentário que queiram fazer,
que possam colocar ali no chat e que serão apresentados, então, para os nossos palestrantes. Eles estão colocando algumas considerações, com uma excelente palestra. Agora, vamos esperar mais alguns minutos, poderemos ter algum comentário, mais algumas sugestões ou indagações aos nossos palestrantes. Sintam-se bem à vontade para fazer uso desse momento. Bom, reforçando, então, o que Frei Nilo coloca, né? Nós estaremos divulgando e lançando o período para inscrição do nosso curso de pós-graduação Lato Sensu, previsto para 3 módulos, né? A partir de 2023, início de 2023. Então, a partir de fevereiro, o primeiro semestre, o segundo semestre de 23 e o primeiro de 2024. Nós esperamos contar com a participação dos senhores e também o compartilhamento desse conteúdo, né, da sua experiência ao ouvir os nossos palestrantes sobre a importância desse campo da bioética para quem trabalha com os seres humanos. Então, ele é aberto a todos os profissionais da área da saúde, a todos os profissionais que trabalham com os seres humanos em qualquer especialidade de seu trabalho, né? Não necessariamente da área da saúde, mas da área social, é importantíssimo, é a valorização, o cuidado com a vida, seja também no Ministérios da Igreja, né? Nos movimentos, porque nós estamos trabalhando com vidas, crianças, jovens, adultos, idosos, como deve ser o nosso trabalho, qual a postura que nós deveremos ter enquanto membros, né, dessa comunidade, desse planeta, com o cuidado com a vida em todas as dimensões, que é o que foi muito bem falado e ratificado pelos nossos 3 palestrantes. Então, nós agradecemos imensamente a participação do professor Luiz, que será nosso professor também do curso, em algumas disciplinas, do doutor Marcelino, que prontamente aceitou o nosso convite para trazer um pouco da sua experiência da área médica, e do Frei Nilo Agostini, que será o nosso coordenador deste curso, né? E também professor de algumas disciplinas. Nós contaremos com professores, doutores da nossa faculdade, e nós contaremos também com outros professores doutores de outras universidades, né, de outros estados, e também aqui da nossa Universidade Federal. Aqui nós temos um comentário que diz o seguinte, da Mara Sueli: a vida exige hoje, para todo ser humano, tomar conhecimento do que é bioética e como deve ser aplicado, aguardando o curso. Olha, Frei Nilo, aqui nós já temos, olha, a Mara já está aqui divulgando que gostaria de participar do curso e ela vai receber todas as informações e nós contamos com o compartilhamento e a divulgação de cada um nas suas redes sociais. Não sei se alguns dos senhores querem ainda usar a palavra, fazer algum comentário para encaminharmos para a conclusão dessa nossa live. Apenas agradecer a oportunidade de reencontrar os colegas da PACASC, Frei Nilo, a professora Terezinha, de conhecer o doutor Marcelino, e de dizer que a ética, a bioética, a ética da vida, a ética do cuidado com a vida, é um tema mais atual, mais urgente e necessário nos dias de hoje, e exige de nós todo um esforço de estudo, de aprofundamento, em vista desse grande cuidado, grande amor à vida. Obrigado. Agradecer o convite e
colocar, como o professor Luiz exatamente falou agora, esse desafio que é aplicar a bioética no exercício profissional das diferentes profissões em busca de um ser humano melhor. Realmente, a alegria de ver duas pessoas como o doutor Marcelino e o professor Luiz, de diferentes áreas, somando nesse momento. Esse é o espírito da bioética, é o espírito do diálogo, tão necessário na sociedade, tão necessário entre as ciências. Essa ideia de colocar todos em torno da mesma mesa, somando forças, somando conhecimentos, preocupados em traduzir isso para a prática, porque os cidadãos precisam justamente serem pessoas, sujeitos atuantes na vida, para que a vida mereça o seu cuidado, prezando sempre pela sua dignidade, primando sempre por tudo aquilo que possa nos construir como comunidade unida, né, nestes nossos tempos que, na verdade, é tão necessário somar forças, nos sentir juntos, sem medo da diversidade, sem perder a unidade. Obrigado. Agradecendo a todos, só queria colocar uma mensagem que nos chegou há pouco do Alan, que participou, parabenizando e informando que essa live foi maravilhosa e de grande aprendizado. Então, nosso agradecimento aos participantes, aos nossos professores, colaboradores, apoiadores desse curso, né, que está sendo colocado a público. Contamos com a participação dos senhores nesse processo. Que todos tenham uma boa noite. Muito obrigada.